que nós lemos aqui, domingo após domingo. É um salmo que marca muito porque, como é messiânico, fala sobre a vinda do Messias, aquele que viria salvar o seu povo, e ele atribui a esse Messias, que é Jesus Cristo. Nós reconhecemos isso, e ele é o Rei da Glória. O início desse salmo nos mostra a soberania de Deus, que diz que Deus ele governa todos, e tudo que há na terra, tanto o globo terrestre, tanto a terra cultivada, tanto a vegetação, as plantas, os animais, pertencem a esse Rei, pertence a esse Senhor. Diz o versículo 2 que ele fundou, o Senhor, sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Nos lembrando, remetendo a Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante, o capítulo 2, que fala sobre a criação do homem e da mulher, onde nós vemos ali que Deus ele é o Criador. E diz, João diz que o próprio Verbo fazia parte, o ato criador, aquele que criou todas as coisas, foi o próprio Senhor Jesus. O versículo 3 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E ele mesmo responde: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. O Senhor Deus tinha dado a Moisés as leis cerimoniais, as leis de sacrifícios, leis de como que deveria se comportar diante do templo, do tabernáculo. Haviam rituais de purificação, então não era qualquer um que entrava no tabernáculo, no Santos dos Santos. Deus tinha estabelecido regras para que o seu nome fosse glorificado, para que o seu nome fosse adorado, e não era qualquer um que entrava então no templo, não era de qualquer maneira que era sacrificado os animais. Deus tinha estabelecido regras e a maneira correta de cultuar o nome dele e de pedir remissão de pecados. E ele diz então que esses, depois de obedecer todas essas leis cerimoniais, tudo isso que a gente acabou de dizer, ele fala que esses é a geração, que diz o versículo 6, do que busca a Deus, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E a partir do versículo 7 até o versículo 10, começa a dizer então a respeito de como o rei voltava das batalhas. Alguns estudiosos falam que esse salmo remete ao próprio rei Davi, que era considerado o rei dos reis, que foi, e logo após, compreendendo então que nós aceitamos que de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus e que algumas coisas que nós lemos no Antigo Testamento se cumprem, ou todas elas se cumprem na pessoa de Jesus Cristo, e Jesus Cristo vem da linhagem de Davi, então nós reconhecemos que esse rei dos reis, que é Davi, que foi o rei maioral, digamos assim, na sua época, quando ele trouxe a sua arca, quando resgatou a arca que tinha sido roubada de Obed-Edom, que nós lemos no Antigo Testamento, em 1 Reis, capítulo 15. E quando então, diz aqui o versículo 7, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E pergunta, quem é o Rei da Glória? O próprio salmista diz, é um salmo de Davi, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Como dito, alguns têm interpretado dessa forma que esse salmo fala a respeito do Senhor Jesus Cristo. Fala a respeito do Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição, quando ele morre numa sexta, ressurreto num domingo, e quando ele volta aos céus, ao seu lugar onde ele governa nos dias de hoje, onde sempre governou, quando os portais eternos então levantam as suas cabeças. Aqui o salmista personifica esses portais no sentido que ele obedece o seu rei
quando diz: levantai, ó portais, as vossas cabeças, ou seja, para que entre esse Rei da Glória, e esse Rei da Glória é o próprio Senhor Jesus. E quando ele repete então no versículo 9, de novo, quando fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças, tem sido interpretado como o Senhor Jesus voltando na sua segunda vinda e retornando de novo ao lar celestial. Meus irmãos, esse salmo, sem dúvida nenhuma, nós deveríamos interpretar como referindo ao próprio Senhor Jesus Cristo, por mais que alguns tentam ignorar isso. O Senhor Jesus, ele é o Rei da Glória. Ele que volta da batalha onde ele ganhou, onde ele foi vitorioso sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mal, que tanto nos cercava antes da nossa conversão. Que possamos atribuir esse salmo sempre ao Senhor Jesus. Ele é o Rei da Glória. É Ele que volta da batalha, é Ele que vence o mal, é Ele que venceu o pecado. Que possamos ler esse salmo todos os dias da nossa vida, sabendo que Ele foi o Rei, Ele é o maioral de todos os reis, Ele é da linhagem de Davi, Ele é o nosso Deus, é Ele que governa, Ele é o nosso Rei, está sentado no alto e sublime trono. Assim como Isaías viu isso e temeu e tremeu e ficou apavorado quando ele viu o Rei dos Reis, aquele que estava sentado no alto e sublime trono. Que possamos descansar nessa palavra e confiar que tudo que acontece ao nosso redor, que tudo que acontece a nossa vida é governada pelo Senhor Jesus. Por mais difícil que seja de enxergar os momentos difíceis da nossa vida, Ele tem governado. Ele voltará um dia com triunfo e glória. Assim como nós cantamos nessa manhã, Ele ressurgiu. E isso nos traz esperança, porque certamente, quando morrermos, nós ouviremos a sua voz ao soar da trombeta e voltaremos com Ele, vitoriosos com o nosso Rei, Senhor Jesus. Vamos orar, encerrando esse momento. Logo após, passarei a palavra para nossa irmã Luísa. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pelo alimento, pela edificação que ela nos traz. Nos ajude, Deus, a sempre lembrar nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, que o Senhor é o Rei da Glória, o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, é o Senhor que governa tudo e todos. Muito obrigado pelo Deus bondoso que tem sido a todos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem trazido paz, trazido segurança, Deus, e que o Senhor venha nos ajudar, Deus, a lembrar que o Senhor está no controle de todas as coisas que acontecem conosco. Muito obrigado pela salvação, muito obrigado pela alegria que o Senhor nos traz. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.